Vocês podem falar sobre o TSE em querer banir expressões racistas? Você quer que a gente diga em relação a quê? O desenvolvimento de um TCC que vai tratar sobre o TSE do ponto de vista legal, jurídico ou do ponto de vista social em banir as expressões racistas? Eu não entendi se a sua pergunta é nesse sentido. Ou você quer saber a nossa opinião? Né? Não sei, mas a minha é muito simples. Não é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, certo? Não é o TSE que vai banir expressões racistas, é só ver na Constituição. Racismo é crime? Então cumpra-se, acabou. Né? Eu não sou especialista em direito, mas quem manda é a Constituição, não é o TSE. O TSE ele tem que cumprir com a Constituição. Se na Constituição está dizendo que é crime, então é crime. Aqui, ó, completando, censura de expressões racistas, né? Eu já vi uma discussão a respeito disso. Mas o TSE está censurando. Então, mas a censura, ela não. A censura é inconstitucional, tá? A censura é inconstitucional. Só que a gente tem que analisar, e aí, se você for da área do direito, você vai entender isso melhor do que eu. O direito individual não sobressai ao direito coletivo, certo? Princípios básicos do direito. Se o TSE ele vai censurar, entre muitas aspas, as expressões racistas, então o TSE está cometendo um crime? Não. Por quê? Porque esse direito à liberdade de expressão ele tem um limite, e o limite é o limite da lei. Eu não posso expressar opiniões racistas. Por quê? Porque é crime. Eu não posso expressar opiniões fascistas. Por quê? Porque é crime. Eu não posso expressar porque é crime, só isso. Mas onde entra a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, a minha liberdade de expressão não pode ser maior do que a liberdade da sociedade, a liberdade do outro. Então, eu prego o golpe militar. Isso é crime. Por quê? Mas é a minha opinião. Cuidado. Cuidado. Porque a gente está discutindo a opinião do ponto de vista jurídico. Tá? E a opinião do ponto de vista jurídico não é bem assim que funciona. Eu não sou advogado, eu não sou estudioso da área do direito, mas eu também não sou 100% leigo, né, nessas áreas. Então, eu acho que seria muito interessante você se aprofundar. Acho que desenvolveu uma pesquisa nesse sentido, mas tem muita bibliografia a esse respeito. Tá? Até quando é censura, até quando é liberdade de expressão, e essa discussão ela não é nova. Essa discussão ela vem desde 1954, não, desde 1948, se eu tiver muito engano, porque agora me falhei de datas, tá? Mas vale a pena dar uma pesquisada e dar uma investigada sobre isso. Algo para complementar, Fábio? Nossa, você falou tudo e eu tenho bastante dificuldade, inclusive, porque temos uma normatização bem recente da língua portuguesa e, por exemplo, você acabou até me surpreendendo, falando que tem desde 50 algo tramitando e a gente teve essa normatização da língua portuguesa e isso não apareceu. E um órgão, só o que me incomodou quando eu vi essa notícia hoje é aparentemente um órgão que não legisla diretamente a isso. Foi o que me incomodou, não é nem atua ou não atua, é um tribunal de uma coisa falando da outra. Agora, eu sou leigo, sou mais leigo que o professor Ivan, apesar de entender que algumas palavras elas são tão incorporadas e no meu ponto de vista eu teria que estudar a semântica. Algumas delas eu não entendo, eu não consigo enxergar a semântica racista, mas eu precisaria estudar. Eu estou falando com um leigo nesse momento, né? Sim, aí caberia um Google, caberia uma chamada de vídeo, caberia dar uma pesquisada para se aprofundar São sobre vários isso. TCCs interessantes aí, né? Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista cultural em si. Na minha opinião, eles estão querendo ditar o que pode ser dito ou não. Opinião é opinião, né? Na academia, na pesquisa, a gente não trabalha com opinião. Né? A gente trabalha com levantamento de dados, fatos, né? Eu não sei se o seu curso
é da área do direito, né? E isso, assim, ele só tem que cumprir a legislação, só tem que cumprir a Constituição. O TSE não cria legislação. Quem cria a legislação são os deputados, né? Através de emenda parlamentar, o presidente da República através de emenda constitucional, que passa pelo Congresso, que passa pelo Senado. Quem mexe na Constituição não é o Judiciário, quem mexe na Constituição é o Legislativo, não é isso? Está fazendo letras, aí complica um pouco a vida, porque se você está fazendo letras, Luana, eu me pergunto como que você vai trazer uma discussão jurídica. Uma coisa é você estar na sua área, agora você está partindo para uma outra quebrada. Você está partindo para uma outra quebrada e aí eu acho que você pode se perder um pouco nesse caminho, tá? Minha mas opinião um TCC sobre a semântica das palavras é sensacional. Um TCC fazendo um levantamento semântico das palavras, e nem de todas, porque são várias, mas você escolher uma gama de palavras e fazer um levantamento e inclusive buscar esses documentos que o professor Ivan falou, seria sensacional. É um baita TCC atual. É que eu não vou conseguir abrir uma janela aqui para pesquisar, tá? E mostrar aqui ao vivo, porque senão a minha conexão ela vai cair. Ela literalmente está por um fio. Mas eu acho que valeria a pena você abrir o Google Acadêmico e pesquisar um pouco sobre essa questão da semântica cultural e expressões racistas. Agora, cuidado, expressões racistas impostas pelo TSE, do ponto de vista jurídico, não é o TSE quem impõe expressões racistas, é a Constituição. É a Constituição, tá? Aí vem uma interpretação de âmbito jurídico. Tudo bem? Se tiver alguém da área do direito aí, se tiver alguém da área do direito, pode me corrigir, não tem problema algum. Certo? Espero que a gente tenha ajudado de alguma forma a esclarecer, a delimitar um pouco melhor essas ideias. Até uma possibilidade aqui que o Teomar coloca. Se ela está pretendendo usar esse tema, pode se aprofundar sobre a análise do discurso. Você tem uma outra perspectiva, análise do discurso. Que é de quem? Análise do discurso? Laurence Bardan. Muito bem. Do Bardan. Eu pensei que de quem eu estava pensando. Eu estava pensando em sujeito de pesquisa. Quando você falou de quem que sujeito de pesquisa que ele vai citar? Não. Cadê? Os dois vão ficar mostrando. Você vai pegar o seu? Você vai pegar o seu, eu vou pegar o meu. Eu só não sei onde está. Eu tô olhando, eu tô procurando. Você pode pegar a análise de conteúdo da Bardan, você pode pegar a análise do discurso do... agora me fugiu o nome dele. Tem o Bakhtin também, que fala bastante sobre isso. Então, assim, você tem várias perspectivas dentro da área de linguística, né? Você tem várias perspectivas dentro dessa área, e você analisa o discurso, tá? Você não entra no âmbito jurídico, apesar de que eu me pergunto se você, de alguma forma, não vai precisar entrar, né, no âmbito jurídico. A análise de conteúdo da Bardan, a análise do discurso, né? E aí tem alguns autores para empreender essa pesquisa. É que ainda tem alguns problemas. TCC, análise de discurso, lembra? Aí é o que a gente até fala de mestrado. Entra comitê de ética, entra algumas coisas que normalmente em TCC você não tem tempo útil para isso. A não ser que seu professor já seja de uma abordagem parecida. Ele tem um projeto que a gente chama de guarda-chuva, que é aprovado no comitê de ética, ou seja, algo que já esteja rodando e você pega... Já faz isso. Agora, se é uma ideia original sua, tem que escrever um projeto, mandar para o comitê de ética, qualquer tipo de experiência, experimento de campo, né? Por isso que acaba sendo... Mas espera, você está falando de quem?
Você está falando de quem? Da Luana ou do... Da análise do discurso, de utilizar análise de discurso, análise... se você for utilizar análise, você vai pesquisar alguém. Pesquisar alguém pressupõe... Não necessariamente, ela pode fazer a pesquisa documental. Não é? Através de vídeo, entrevistas, tá, documentos oficiais emitidos. Fazer uma análise do discurso de vídeos oficiais ou documentos oficiais, algum viés desse. Nossa, eu não tinha parado para pensar nisso, não. Aí você tem razão, eu não tinha nem imaginado uma situação dessa. Aí não precisa do comitê de ética. Agora nós entramos numa discussão aqui que pegou a gente de surpresa. Aí os autores não... A base, né, da análise do discurso, da análise do conteúdo, enfim, dá para se aprofundar, mas dá para se aprofundar nesse sentido, que você não precisa passar nem pela comitê de ética. Agora uma coisa importante, tá? Principalmente porque você é da área de letras e aí uma coisa é você analisar a reportagem de jornal, outra coisa é você analisar a fonte primária, tá? Ou seja, a entrevista do sujeito discursando. Uma coisa é você analisar o vídeo, uma coisa é você analisar a resolução, não, esqueci o nome que se dá, o despacho, né, do TSE. Uma coisa é você analisar esses documentos, a outra coisa é você analisar o jornal. Por quê? Porque o jornal não é neutro. Tá? O jornal, seja ele qual for, o jornal ele seleciona dentro do discurso aquilo que ele acha que é viável passar para o seu leitor. Ponto. Tá? A mesma notícia na Jovem Pan, na CNN, na Globo News, na CBN, na Folha de São Paulo, no Estadão, ela tem um tratamento diferente. Tudo bem? Mas o jornal tem que ser neutro. Gente, neutro é o shampoo de barba que eu uso, né? Ou que o Fábio usa para lavar o cabelo. E isso porque a gente acredita no rótulo, viu? Exatamente. Eu nunca fiz o teste. Porque a neutralidade, ela pressupõe uma condição ideológica, tá? Então, assim, todo jornal é ideológico. Claro. Toda é ideológica. Claro. Todo mundo é ideológico. Tá? A neutralidade, ela pressupõe uma ideologia. Acabou. Então, quando você for entrar nessa análise, tenta não pegar o jornal, e sim os canais oficiais de comunicação para você ter acesso à fonte primária e não se deixar ser influenciado, né, pelo viés do jornalista ou da imprensa que você está utilizando.